O silêncio das madrugadas era cortado pelo som de passos apressados. Famílias inteiras se escondiam em cavernas, levando apenas o que podiam carregar. Por 7 anos consecutivos, os midianitas invadiram Israel, devastando tudo em seu caminho. Eles vinham como enxames de gafanhotos, tão numerosos que não se podia contá-los, trazendo consigo terror, fome e humilhação. As colheitas eram destruídas antes mesmo de serem colhidas, os rebanhos levados como espólio de guerra. Nenhum campo era poupado, nenhuma vila permanecia intocada. Os israelitas, outrora orgulhosos e fortes, viviam agora como refugiados em sua própria terra, aterrorizados e exaustos. A terra prometida havia se tornado um campo de sobrevivência. O povo finalmente começou a clamar ao Senhor. Suas vozes se erguiam no meio da dor, misturadas ao som das chamas consumindo celeiros e a poeira levantada pelos cavalos inimigos. Senhor, até quando? Murmuravam os corações aflitos. Já não havia líderes fortes, nem coragem para lutar. Apenas a esperança tênue de que Deus ainda os ouvia. Deus ouviu e respondeu não com espada, mas com palavras. Um profeta foi enviado e sua voz ecoou pelos vales de Israel. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu os tirei do Egito, eu os libertei da escravidão, eu entreguei essa terra a vocês, mas vocês não ouviram a minha voz. Era um chamado ao arrependimento. A opressão não era apenas política, era espiritual. Israel havia se curvado a deuses estrangeiros, abandonando o Senhor que os salvara. Mas mesmo assim, Deus não os havia abandonado. No meio daquele cenário sombrio, quando tudo parecia perdido, algo estava prestes a mudar. E começaria não com um exército, mas com um homem escondido, malhando trigo às pressas, em um lugar improvável. Em Ofra, um pequeno vilarejo escondido entre as colinas, um homem trabalhava em silêncio. O vento soprava poeira pelos campos abandonados, e ele, curvado sobre uma prensa de vinho improvisada, malhava trigo às escondidas. Uma tentativa desesperada de salvar alimento sem ser visto pelos inimigos. Seu nome era Gideão, o filho de Joás, da tribo de Manassés. Não havia nada de heróico em sua aparência. Suas mãos estavam calejadas, seu olhar era desconfiado e sua alma cansada. Ele não se via como um líder. Era apenas mais um israelita tentando sobreviver a dias difíceis. Mas naquele dia, enquanto martelava os grãos com o suor escorrendo pelo rosto, uma figura misteriosa apareceu à sombra de um carvalho. A voz foi direta, inesperada, quase absurda. O Senhor está com você, valente guerreiro. Gideão se virou, confuso. Guerreiro? Não havia armadura sobre ele, nem coragem suficiente para enfrentar um cão raivoso, quanto mais um exército. Se o Senhor está conosco, retrucou ele com amargura, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os milagres de nossos antepassados? O Senhor nos abandonou. A resposta veio como um trovão silencioso. Vá com a força que você tem. Eu o envio para libertar Israel das mãos de Midian. Gideão recuou. Como ele, o menor da casa de um clã pequeno, poderia libertar uma nação inteira? Mas a presença diante dele não recuava. Ela insistia, como se visse algo em Gideão que ele mesmo não conseguia enxergar. Eu estarei com você, disse o anjo, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Ainda tomado pelo medo e pela dúvida, Gideão pediu um sinal. Preparou uma oferta, pão e carne e colocou sobre uma rocha. O mensageiro tocou com o cajado e fogo subiu da pedra, consumindo tudo. Depois, a desapareceu. Gideão caiu de joelhos, tremendo. Viu o anjo do Senhor face a face. Mas Deus respondeu ao seu temor com ternura. Paz seja com você. Não tenha medo.
você não morrerá. Naquele lugar, Gideão construiu um altar. E ali começou algo novo, ainda invisível aos olhos humanos, mas profundamente real no coração de Deus. A noite desceu sobre Ofra com um silêncio carregado de expectativa. Gideão, ainda abalado pela visão divina, ouviu uma nova ordem do Senhor. Uma ordem que exigia ação imediata e coragem verdadeira. Derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Azerá ao lado dele. Em seu lugar, construa um altar para o Senhor, seu Deus. Não era uma missão qualquer. Era um desafio direto aos deuses falsos que haviam enraizado o coração do povo, inclusive da própria família de Gideão. Destruir o altar de Baal seria um golpe frontal na idolatria que contaminava Israel. Mas também seria um risco. Aquilo poderia custar sua vida. Com medo de ser visto, Gideão escolheu 10 homens de confiança e saiu à noite, escondido pela escuridão. Suas mãos tremiam, mas ele obedeceu. Com machados e cordas, derrubaram o altar, cortaram o poste ídolo e com a madeira ergueram um novo altar ao Senhor. Sobre ele sacrificaram um novilho, um ato simbólico de restauração. Ao amanhecer, a cidade acordou em alvoroço. Quem fez isso? Gritavam os moradores, furiosos ao verem seus deuses destruídos. Logo descobriram que havia sido Gideão. O clamor se voltou contra ele, exigindo sua morte. Mas Joás, seu pai, falou com sabedoria. Se Baal é realmente Deus, que ele próprio lute por si. Aquela resposta calou a multidão, e o nome de Gideão mudou. Passaram a chamá-lo de Jerubaal, aquele que contende com Baal. O primeiro passo havia sido dado. Ainda havia medo em seu coração, mas agora havia também um altar, uma resposta ao chamado, e uma fé que começava a nascer em meio aos escombros. Os ventos mudaram em Israel. A destruição do altar de Baal havia causado agitação, mas também despertado esperança. Agora, os midianitas se aproximavam novamente, cruzando o Jordão como uma nuvem escura prestes a desabar. Era o momento decisivo. Movido pelo Espírito do Senhor, Gideão tocou a trombeta. O som ecoou pelos montes, convocando os homens das tribos vizinhas. Surpreendentemente, milhares responderam. 32.000 guerreiros se apresentaram. Um número ainda pequeno diante da multidão midianita, mas suficiente para reacender a coragem do povo. Gideão sentiu-se fortalecido. Mas então, Deus falou algo inesperado. São muitos os que estão com você. Se vencerem assim, dirão que foi por sua própria força. Faça um teste. Diga que quem estiver com medo pode voltar para casa. O coração de Gideão apertou, mas ele obedeceu. No dia seguinte, 22.000 homens partiram. Restaram apenas 10.000. 10.000 contra milhares. Era pouco, mas ainda havia esperança. Até que o Senhor falou novamente. Ainda são muitos. Leve-os à água. Ali eu separarei quem deve ir com você. Na beira do riacho, Gideão observou. Alguns homens se ajoelharam e beberam com calma. Outros, mais alertas, levaram a água à boca com as mãos, mantendo-se atentos ao redor. Deus escolheu estes últimos, apenas 300 homens. Esse seria o exército que enfrentaria o inimigo. A lógica humana desaparecia, mas Gideão já começava a entender. A batalha não seria vencida por espadas, mas por fé. Ainda assim, temeroso, pediu a Deus um último sinal. Naquela noite, colocou um velo de lã no chão. Pediu que apenas o velo estivesse molhado de orvalho pela manhã. E assim aconteceu. No dia seguinte, pediu o contrário, que o velo estivesse seco e o chão molhado. Deus respondeu outra vez. Agora não restava dúvida. Era o Senhor quem conduzia tudo. A escuridão tomava conta do vale quando o Senhor falou a Gideão mais uma vez. Levante-se e desça ao acampamento dos midianitas, pois entreguei eles em suas mãos.
Se ainda estiver com medo, leve seu servo Pura com você. Gideão, mesmo após tantos sinais, ainda sentia o peso da missão em seus ombros. Então ele e Pura desceram silenciosamente até o acampamento inimigo. Era uma visão assustadora. Tendas sem fim, camelos em multidão, tochas tremeluzentes espalhadas pelo vale. Eram tantos soldados que pareciam incontáveis como a areia da praia. Enquanto se aproximavam, ouviram 2 soldados conversando em voz baixa. Um deles acabara de ter um sonho. Viu um pão de cevada rolando até o nosso acampamento. Ele atingiu uma tenda com força e a derrubou completamente. O outro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Gideão congelou. Aquilo era mais do que um sinal. Era uma confirmação divina sussurrada pelos próprios inimigos. Seus olhos se encheram de lágrimas e seu coração se fortaleceu. Ali, no meio do vale inimigo, ele se ajoelhou e adorou a Deus. Retornou ao acampamento dos 300 como um homem diferente. Não mais inseguro, mas tomado por uma certeza inabalável. Ao chegar, bradou com firmeza: levantem-se! O Senhor entregou o exército de Midian em nossas mãos. Chegara a hora. A batalha se aproximava. Mas com ela, também vinha o momento em que o impossível se tornaria realidade. A noite estava silenciosa, densa como a respiração contida de um povo inteiro. Gideão, agora convicto da promessa de Deus, dividiu os 300 em 3 grupos. Em vez de espadas, entregou-lhes objetos incomuns para uma guerra: trombetas, cântaros de barro e tochas escondidas dentro deles. Quando chegarmos à borda do acampamento, explicou ele com voz firme, observem o que eu fizer. Ao meu sinal, toquem as trombetas, quebrem os cântaros e gritem com toda a força, pelo Senhor e por Gideão. Na hora mais escura da madrugada, quando os soldados dormiam profundamente e a guarda estava mais relaxada, os 300 homens cercaram o acampamento. O silêncio era absoluto, até que de repente o som das trombetas explodiu no ar. Os cântaros foram quebrados com estrondo e as tochas se acenderam em uníssono, iluminando a escuridão com uma luz repentina e feroz. Pelo Senhor e por Gideão! Ecoaram os gritos pelas montanhas. O acampamento dos midianitas mergulhou em caos absoluto. Assustados, confusos, tomados pelo pânico, os soldados inimigos pensaram estar sendo atacados por um exército gigantesco. No escuro, começaram a atacar uns aos outros, confundindo amigos com inimigos. O som das trombetas, o fogo das tochas e o estrondo dos cântaros amplificaram o terror. Sem levantar uma espada, os 300 assistiram o inimigo se destruir. Era um milagre. Deus havia causado confusão no arraial. A vitória foi selada não pela força do braço humano, mas pelo poder do Senhor. Gideão, então, convocou as tribos vizinhas para perseguirem os que fugiam. Os midianitas que restaram foram derrotados ao longo do caminho. Líderes foram capturados. O inimigo que parecia invencível agora era poeira no vento. A glória da batalha não estava nos números nem nas armas, estava na fé. Gideão sabia. Deus havia lutado por Israel. E agora, enfim, a opressão tinha fim. A vitória ecoou por toda a terra. O nome de Gideão tornou-se conhecido entre as tribos de Israel, e o povo, maravilhado com o livramento, se aproximou dele com uma proposta: governe sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois foi você quem nos libertou das mãos de Midian. Mas Gideão não se deixou levar pela glória. Com humildade respondeu: não governarei sobre vocês nem meu filho. O Senhor é quem os governará. Ele sabia que tudo o que havia acontecido não era sobre sua força ou liderança, mas sobre o poder de um Deus que responde à fé sincera. O homem que um dia se escondeu para malhar trigo, agora se tornava símbolo de coragem e obediência. Durante o restante de sua vida,
Israel teve paz. Os altares a Baal permaneceram destruídos e o povo se lembrou do Deus que salva com poucos, que vence com o improvável, que honra aqueles que confiam nele. Gideão, o improvável libertador, nos deixou uma lição eterna. Quando a fé é maior que o medo, até 300 são mais que suficientes para mudar a história. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.